Bem-vindos ao nosso estudo de hoje à noite, né? O departamento doutrinário da nossa casa escolheu esse tema, o testamento de Jesus, o sermão da montanha. Aí eu coloquei essa parte aqui do sermão que nós vamos estudar para que a gente possa ir acompanhando, e eu também, né? Para que a gente possa ir estudando juntos. Eu trouxe para nos auxiliar, além do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas outras leituras, né? Em especial desse livro aqui, do José Lázaro Boberg, tá? O Segredo das Bem-aventuranças. Então, a gente vai trazer algumas reflexões dali, algumas reflexões do Evangelho, para que a gente possa fazer um estudo bem proveitoso. E para iniciar o nosso estudo, queria dizer que a doutrina espírita nos ensina que Deus é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. A inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Isso a gente aprende com a doutrina espírita. E que todos nós fomos criados de igual modo, espíritos simples e ignorantes. Isso quer dizer sem sabedoria, sem ciência, né? E aí a gente vai adquirindo esse aprendizado, desenvolvendo o saber e os sentimentos nas diversas reencarnações que nós passamos. Então, é através da reencarnação que nós vamos evoluindo. Todos nós fomos criados de um jeito e aí a gente vai aprendendo nos diversos corpos que a natureza nos oferece, né? E a nossa ferramenta para interagir no mundo material, os corpos, nos muitos corpos, nas muitas existências, nas muitas experiências, nós vamos adquirindo sabedoria e desenvolvendo os sentimentos, cujo principal deles é o amor. E quando se trata de amor, a gente começa a chegar em Jesus. Para a gente ter uma noção de quem é Jesus, no livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz nos diz assim, rapidamente, só para a gente entender quem é esse espírito chamado Jesus que veio até nós. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, que é o fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então Jesus é uma dessas inteligências com o Pai, co-criador do universo. Então o nosso planeta Terra foi todo ele arquitetado por Jesus e toda a sua grandiosa equipe, missão que ele recebeu de Deus nosso Pai, só para a gente entender de quem nós estamos falando, só para a gente entender. Esse é Jesus, que desceu até nós depois,
reencarnando na Terra, ele que não precisava fazer isso de forma alguma, só para trazer para nós, com todo o amor possível, a lei divina, para que a gente pudesse dar um passo adiante na nossa evolução. E o Sermão do Monte é um desses ensinamentos trazidos por ele. Diz o Evangelho de Mateus que ele subiu num monte, como faziam todos os profetas da época, né? Subiam num monte e aí a multidão os rodeava para ouvir. Jesus fez a mesma coisa, subiu ao monte e trouxe os seus ensinamentos. Mas quando a gente dá uma olhadinha nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí a gente fica assim, como assim? Bem-aventurados? As bem-aventuranças é alegria, é felicidade, né? E aí como é que a gente fica feliz sofrendo? Né? Como é que a gente interpreta as bem-aventuranças? E a gente consegue entender as bem-aventuranças justamente por isso que eu estava colocando anteriormente, através do aprendizado que a doutrina espírita nos oferece, de que somos espíritos imortais, passando por várias experiências na carne, muitas existências, ocupando diversos corpos no universo, diversos planetas, porque, enfim, foi tudo criado por Deus para a nossa evolução. É para isso que existe o universo todo, para nós, para a nossa evolução, para cada um de nós, né? Então, quando a gente entende a lei divina, quando a gente começa a entender a reencarnação e a imortalidade, a gente começa a entender as bem-aventuranças que Jesus trouxe para nós. E ele tinha dito, né, que ele enviaria o Consolador prometido que viria nos esclarecer todas as coisas. E o Consolador chegou na forma de uma doutrina que vai ficar conosco até o fim dos tempos, né? Porque é o esclarecimento da lei divina, para que nós, os filhos de Deus, possamos aprender e praticar e dessa forma evoluir. Então vamos ao estudo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quem seria os pobres de espírito? O Evangelho fala para nós que são os humildes, que são todos aqueles que são humildes, que a conquista da humildade nos oferece o reino dos céus. Onde será que é o reino dos céus? É dentro do nosso coração, né? O reino de Deus, o reino dos céus, é o coração do homem. É o coração do homem, é aqui dentro. Não é um lugar específico no universo, né? Mas aqui dentro do nosso coração. Construir o reino de Deus no nosso coração é o objetivo de cada um de nós. Esse é o grande objetivo da humanidade na Terra. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos está se referindo à humildade e à necessidade do desapego, do orgulho que nós temos em saber, do orgulho da riqueza material, do orgulho da soberba pela beleza do corpo físico, pela beleza material. E essa bem-aventurança nos ensina que o importante é ser, não ter. O importante é ser, não ter.
Evidentemente que não é pecado ser rico e não é nenhuma virtude ser pobre. Não é pecado ser rico e ser pobre também não é virtude. Mas o que fazemos com a posição social que nós ocupamos é que faz toda a diferença. Até porque a posição social que nós ocupamos, para essa experiência que nós estamos vivenciando agora, foi escolha nossa. Nós escolhemos essa posição social para fazermos o aprendizado que necessitamos. É nossa escolha, né? Nascermos na condição social rica ou na condição social pobre, né? É nossa escolha. E aí, estamos aqui, vivenciando essa experiência agora, e o que fazemos nessa posição é que faz toda a diferença. Mas conquistar a humildade dentro de nós, enxergar que somos todos irmãos em humanidade, que embora eu esteja ocupando uma posição social mais alta, eu sou igual àquele irmão que está ocupando uma posição inferior à minha. E o meu saber, que eu tive a oportunidade de adquirir nessa encarnação, Deus me permite para que eu faça o bem para a maioria das pessoas, não para mim me engrandecer e achar que eu sou melhor que os outros, né? Então, o saber também é uma oportunidade de servir, de sermos úteis, né? Além, evidentemente, de ajudar na nossa evolução. Porque quanto mais a gente desenvolve a nossa inteligência, mais capacidade nós temos de compreender a lei de Deus. E aí, mais condições, mais capacidade para praticar essa lei. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz assim, segundo Jesus: todo aquele que se eleva será rebaixado. Né? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. A outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, trabalha os bem-aventurados, os aflitos, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí, ele traz uma explicação bem clara das causas anteriores das nossas aflições e das causas atuais das nossas aflições. Nas causas atuais, nós temos as nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo que nós dizemos que é o nosso jeito de ser, né? É o meu jeito assim, né? Que são a grande maioria das causas das nossas aflições. E aí a gente vai ter as causas anteriores, perda de seres queridos, acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna, flagelos naturais, enfermidades de nascimento, crianças que morrem em tenra idade. Então, essas seriam as causas anteriores. Mas aí o Evangelho faz a gente pensar assim, se Deus é justo e bom, então a causa da aflição que eu estou vivenciando tem que ser justa. Né? Tem que ser justa. E se não é nessa existência que eu fiz uma má escolha, então foi numa anterior. E aí eu estou colhendo aquilo que eu semeei numa existência anterior. Resumo de história, vira para nós de novo. As causas anteriores e as causas atuais das nossas aflições. Né? Somos os artífices do nosso destino. É hoje que a gente precisa plantar a felicidade que nós queremos colher.
O objetivo desse estudo, principalmente dos bem-aventurados os aflitos que o Evangelho coloca, nos deixando claro que somos os responsáveis pelas aflições que nos acontecem, não é nos culpar, não é que a gente saia daqui se sentindo culpado por compreender isso, mas para que a gente se dê conta de que podemos fazer melhor, que se a gente quer mudar tudo isso que nós estamos vivenciando, a gente consegue, podemos fazer isso. Esse é o objetivo. A ideia não é apontar culpados, é nos esclarecer para que a gente possa se modificar. Né? Eu estou agindo de tal forma lá, mimando o meu filho. Né? Não sei dizer não para o meu filho. Evidentemente que quando ele se tornar um adolescente, quando ele se tornar um adulto, a colheita vai ser dolorosa. Porque o mundo vai cobrar dele e ele vai vir para cima de mim, porque ele não sabe também, não aprendeu também a dizer não. Não é? Eu não ensinei. Então, aí eu vou dizer assim, que filho ruim para mim, incompreensivo, que não me atende, que não me auxilia. Mas daí é culpa de quem, né? De volta para a gente. Mas eu posso fazer melhor? Posso fazer melhor, sim. A gente sempre pode modificar. Se o nosso filho já é adulto, nesse exemplo que eu trouxe, a gente vale a pena lembrar que somos imortais. Novas oportunidades de conviver com esse filho nós teremos. De repente, a gente até troca de papel, porque esse papel que nós cumprimos nessa encarnação que nós estamos vivenciando, nem sempre é a mesma numa próxima. Hoje ele é meu filho, num outro momento ele pode ser o meu neto, ele pode ser o meu vizinho do lado, né? Então, porque o objetivo da reencarnação também é esse, né? Os laços de família se estenderem cada vez mais, para que a gente vá aprendendo a nos amar uns aos outros. Esse livro das bem-aventuranças conta uma historinha do despertador. Então, aqui conta que os mestres da Índia nos dizem que os problemas são despertadores e que as doenças são sempre um aviso para que a gente cuide da própria saúde, para que a gente preste atenção na nossa vida e verifique o que é que nós não estamos levando a sério. Né? E aqui nesse despertador, ele coloca um item bem importante, que a gente sente assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça, daí a gente vai lá, toma um comprimidinho, daí no outro dia a dor de cabeça volta e a gente toma outro comprimidinho, mas a gente não vai ao médico para ver o que é realmente que está acontecendo, que está levando a esse sintoma. Então, nesse ponto do despertador, ele coloca para a gente exatamente que as doenças são um despertador para que a gente preste atenção no que nós andamos fazendo com a nossa vida, né, no nosso dia a dia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Hoje em dia, a gente é atacado de violência por toda parte. Violência na televisão, violência na rua, por toda parte. E sermos mansos de coração, o Evangelho trabalha como os brandos e pacíficos, é uma atitude renovadora que Jesus nos convida. Né? E é também, quando nós buscamos essa mansidão, uma forma de construir a paz ao nosso redor. Construir a paz no nosso lar, construir a paz no nosso trabalho, construir a paz na rua. Então, a própria sociedade nos cobra, muitas vezes, atitudes mais agressivas, né? Mas é
é lei divina e o Evangelho coloca para nós que até uma palavra descortês dita a um irmão está fugindo à lei de amor, porque é faltar com a caridade, né? Se eu levantei o meu tom de voz, se eu fui descortês no falar com alguém, eu estou faltando com a caridade. Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Não, quem gostaria de ser tratado mal, né? Então, essa mansidão é uma construção interna de cada um de nós, nas nossas atitudes, lá no nosso dia a dia, né? E tem também um detalhe importante, que às vezes a educação faz com que a gente seja esse manso, aparente, né? Então, a pessoa delicada, é delicada, agradável e tal, bem tranquila. Mas daí a gente chega em casa e tira a máscara. A gente trata os nossos familiares do mesmo jeito que a gente trata os estranhos? Com aquele mesmo respeito? Com aquela mesma educação? A gente faz isso? Será? Será que a gente faz? Porque aquelas pessoas que convivem conosco, que estão ali ao nosso lado, nos conhecem, né? Como é que nós estamos tratando, né, essas pessoas? Então, para a gente refletir, né? Como é que eu estou tratando as pessoas que convivem comigo, lá no meu lar, lá no meu trabalho, no meu lar principalmente, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho que eu trato as pessoas na rua? Estou fazendo isso? Se eu estou, então está dentro. Aí está dentro os mansos de coração que Jesus nos fala, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Livro dos Espíritos nos diz que justiça é fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, né? Essa é a medida da justiça. Quando nós queremos fazer para os outros a mesma coisa que faríamos para nós, sem diferença. E ainda por cima, a justiça é ligada ao amor e à caridade. Justiça sem amor e caridade não é justiça, tem que estar ligado. Justiça, amor e caridade é uma coisa só, né? Justiça é um sentimento que Deus coloca no nosso coração. E a gente percebe que é um sentimento porque quando a gente vê uma injustiça por aí, isso mexe com a gente, dói na gente, incomoda a gente. Então, justiça é um sentimento e que tem que ser aliado ao amor e à caridade. Mas essa justiça que nos fala as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não é essa justiça que nós estamos pensando, que nós estamos lendo aqui. Mas a justeza com a lei de Deus. É isso que nos diz, que nos traz o livro. Um pensamento bem novo, que faz compreender a fome e a sede de justiça, né? Quando a gente tem essa vontade de vivenciar a lei, seremos fartos, de acordo com a nossa vontade. E ele traz para a gente uma historinha de um homem que trabalhava muito e conseguiu com isso um grande patrimônio. Aí conquistou o patrimônio dele e começou uma sensação muito ruim interna. Ansiedade, uma angústia, insônia, um mal-estar que ele tinha. E tranquilo, a vida material estava indo bem. Aí um dia um amigo disse assim: escuta, vamos lá na minha igreja escutar um culto, vamos lá comigo escutar um culto. E ele foi com um amigo. Quando ele chegou lá, ele sentiu um bem-estar tão grande no coração. Ele sentiu que o que ele tinha era a fome de Deus. Era Deus que estava faltando no seu coração.
E a partir dali, ele começou a utilizar os seus bens materiais não apenas para si próprio, mas para os outros também, para servir a comunidade, oferecendo trabalho e outras coisas. Então, aquela angústia, aquela ansiedade que muitas vezes enche o nosso coração, muitas vezes pode ser essa fome de Deus. E como é que a gente sacia essa fome de Deus? Fazendo o bem, sem olhar a quem. Até rima, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem das diversas formas, das muitas oportunidades que a vida nos oferece. Né? Porque se eu sou filho de Deus, o outro também é. E vejam, quando a gente tem um filho e alguém trata bem o nosso filho, não traz felicidade para o nosso coração? Traz, né? Parece assim que se tratou bem o nosso filho, nem precisa tratar bem a gente, desde que trate bem o nosso filho, né? Então imaginem quando nós fazemos bem aos nossos irmãos. Com certeza, essa sede, essa fome de Deus fica preenchida no nosso coração. Bem-aventurados aqueles, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia vem do latim e significa, mísero significa miserável, coitado, infeliz, doente, mal-aventurado, e cordis significa coração. Então, é sentir a miséria pelo outro em meu coração. É sentir pelo outro, sentir a dor do outro, se comover, ter compaixão pela miséria do outro, pela dificuldade do outro. Mas a miséria não precisa ser material, que às vezes a gente tem fartura na nossa casa, mas está faltando a parte emocional, está faltando aquela atenção, está faltando aquele carinho, né? Então, sermos misericordiosos é auxiliar o nosso próximo da melhor forma possível. E o Evangelho nessa parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalha bastante o perdão, a indulgência, o respeito aos nossos semelhantes, né? E a Madre Teresa de Calcutá, no seu livro sobre o amor, esse aqui, ela coloca para nós aqui, eu até, em função lá do nosso tempo, vou dizer, né? Ela coloca para nós que quem não perdoa, adoece. Aquele que não perdoa, fica doente. Traz para dentro de si inúmeros males físicos, males emocionais que vão afetar o seu físico. Então, quando a gente perdoa alguém, nós estamos sendo os maiores beneficiados. E muitas vezes, o outro que nos feriu, que nos magoou, já foi adiante. Nem está mais se lembrando do ato. É nós que ficamos presos ali, nos torturando, revivendo aquele momento doloroso, né? E a palavra está dizendo reviver, né? Vivendo de novo aquele momento doloroso, né? Inúmeras vezes a gente faz isso. Passei por um momento doloroso, alguém me fez passar por um momento doloroso, e aí eu fico revivendo, repetindo na minha mente aquele momento de dor inúmeras vezes. Imaginem que diferença faz o perdão. É um verdadeiro refrigério na nossa vida quando a gente perdoa o outro. Então, o perdão nos traz saúde, nos traz alegria, nos traz bem-estar. É seguir com a vida, né? Vamos adiante. Deixa para trás aquele momento doloroso e vamos adiante.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E como é que a gente purifica o nosso coração? Geralmente, os limpos de coração, às vezes ele coloca aqui para nós no livro que tem muitas pessoas que pensam que ser puro de coração está relacionado com abstinência sexual, né? Temos que ser castos, mas não é essa a ideia. A ideia da pureza de coração não tem a ver com a necessidade de sermos castos. Isso é com cada um de nós, não é? Até porque a abstinência iria contra a lei de reprodução, que nos ensina que é preciso que haja o ato sexual para que a gente produza corpos, para a gente reencarnar e continuar progredindo. Então, não é contra a lei de Deus. Mas a pureza de coração é uma coisa íntima de cada um de nós. E no livro A Voz do Monte, o Richard Simonetti faz algumas questões bem importantes que eu trouxe para a gente refletir sobre essa pureza de coração. E aí ele diz assim: a retomada da pureza para o cultivo da fé autêntica não pode estabelecer-se em clima de isolamento nem de mortificação. Impossível também retomá-la ao nível da ingenuidade ou da simplicidade dos primeiros anos da vida. Com a doutrina espírita, aprendemos a retomá-la em níveis mais altos e definitivos, em base de conscientização, seguindo os caminhos do trabalho no campo do bem e do combate sistemático às nossas tendências inferiores. Neste particular, há muitas perguntas que deveríamos formular diariamente. Vai as perguntas. Quantas horas por dia estamos dedicando à participação em obras assistenciais? Quantas vezes por semana temos comparecido a algum círculo de oração no templo da nossa preferência? Quais os recursos nós estamos mobilizando para ajudar a combater a miséria e o infortúnio que grazam na vida social? Quantas vezes temos calado diante das ofensas alheias? Quantas vezes temos perdoado aos que nos criticam? Quantas vezes temos disciplinado a língua, evitando a maledicência? Quantas visitas temos feito a enfermos e necessitados, atendendo suas necessidades imediatas, levando-lhes consolo e esperança? E o que temos feito para edificar o bem no mundo? Qual o nosso empenho por eliminar o mal em nós? Em se tratando de comunhão com Deus, a gente já sabe fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, esses são os conselhos para a gente purificar o nosso coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem seriam os pacificadores? Os pacificadores são aqueles que já conquistaram a paz dentro de si. E como é que eles fizeram isso? Exercitando todas essas outras bem-aventuranças que nós estávamos falando aqui. Porque a paz, embora a gente goste muito de dizer assim, te desejo muita paz, eu te desejo muita paz, mas paz a gente não compra em loja, não tem para vender. Olha aqui, eu vou te dar 1 quilo de paz, vou levar 1 quilo de paz para casa, a paz vai brilhar lá em casa. Não funciona, gente. Paz é construção íntima de cada um. Né? A gente precisa trabalhar todas essas bem-aventuranças dentro do nosso coração para que a paz se faça ao nosso redor e que a gente se torne um pacificador, que a gente leve alegria, que quando a gente chegue, a gente consiga passar isso aos nossos irmãos que convivem com a gente. Aquele que está se esforçando para adquirir a paz, para conquistar mais paz dentro do próprio coração, é aquele que tem um lar mais tranquilo, mais cheio de compreensão, com mais harmonia, com mais tranquilidade.
né? Então, paz é um esforço de cada um de nós, é uma construção nossa em ser indulgente, em perdoar, né? Todos esses itens que nós estávamos falando ali. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A gente já viu ali que justiça não é essa justiça da terra que nós estamos falando ali, mas se ajustar à lei de Deus. Olha, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Quando a gente está buscando se modificar, como é difícil na nossa sociedade, porque as outras pessoas começam a notar que nós ficamos diferentes. Nós temos uma amiga muito querida que, quando ela começou a estudar a doutrina espírita, ela conta que começou a se modificar. Ela gostava de sair com os amigos, se divertir e tudo. E aí, quando ela começou a estudar a doutrina espírita, ela começou a modificar os seus hábitos. Começou a modificar o seu gosto por músicas. E aí, o que aconteceu? Os amigos foram se afastando, foram-se embora. Não houve uma aproximação, mas poucos ficaram. A maioria se afastou. Porque não é fácil se ajustar à lei de Deus e fazer essa mudança. A gente começa a ficar diferente. E nessa parte de bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, vale lembrar também que nessa tarefa que nós estamos no nosso dia a dia, nós também servimos de exemplo, até para aqueles nossos irmãos desencarnados que não são nossos amigos, a quem nós prejudicamos em existências passadas, a quem nós ferimos, a quem nós magoamos. Então, quando a gente busca a se modificar, a gente serve de exemplo para eles. Porque eles dizem, eu conheço a Marlândia, eu sei bem que tipo de pessoa ela é. Boa gente ela não é. E aí, a Marlândia está aqui, tentando construir a paz, purificar o coração, ser misericordiosa, né? Buscar dentro de Deus se acertar com a lei, né? E eles começam a observar. E essas obsessões começam a terminar na nossa vida. Porque eles começam a aprender conosco como traz felicidade, como traz bem-estar, como traz alegria estar de acordo com a lei de Deus. E a gente acaba transformando um inimigo em amigo. Era o nosso inimigo da encarnação anterior, já virou o nosso amigo nessa encarnação agora, porque daí ele também vai querer fazer isso com ele. Ele também vai procurar uma maneira de ser feliz também, de conquistar a paz também. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Essas duas se juntam, porque está dizendo para nós que não é fácil na nossa sociedade a gente buscar essa justeza com a lei de Deus. Mas essa justeza, vivenciar a lei de Deus, é o que traz harmonia para o nosso lar, é o que traz equilíbrio para os momentos de dificuldade, é que nos dá força para nós e para amparar os outros que precisam da gente, é que nos faz pacificadores, é que nos faz construir a cada dia o reino de Deus em nosso coração. As bem-aventuranças, o testamento que Jesus deixou para cada um de nós, é um convite de renovação. É a boa nova do Evangelho que ele veio nos trazer. Aqui eu trouxe apenas
algumas, mas elas são muito mais longas, que Jesus não disse só num dia. Ele foi dizendo aos poucos, trazendo para junto dos seus discípulos a compreensão da lei, não apenas pelas palavras, mas principalmente pelos exemplos que ele pregava. Nós, na doutrina espírita, aprendemos que Jesus é o guia e o modelo para cada um de nós aqui no planeta Terra. Guia, aquele que nos guia, que nos conduz à felicidade rumo à nossa própria evolução. Modelo para que a gente possa buscar, copiar no nosso dia a dia, na nossa vivência, na convivência com os nossos semelhantes. Fica para a gente essa reflexão, né, sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Muito obrigada pela atenção, que a paz de Jesus permaneça no coração de todos.